Bom dia, eu me chamo Laércio Afonso, sou aluno do curso de Agronomia aqui na UFLA, Universidade Federal de Lavras, e esse roteiro de estudo com o tema Imperícia de Alimentos, ele vai compor parcialmente a média final da disciplina de Avaliações e Perícias, essa disciplina que é orientada pelo professor Wilson Magela. Então eu procurei separar alguns tópicos um pouco pontuais, por exemplo, o processo legal sob a visão de um perito, o laudo pericial, as propriedades do alimento, como a Anvisa articula isso tudo, os perigos desses alimentos físicos, biológicos e os processos legais em si. Então vamos começar pelo processo, abertura de um processo civil. Lembrando que é sempre relevante a gente considerar a visão de um perito, porque é ele que trabalha com isso no dia a dia. Então, de uma forma até para facilitar o entendimento, antes da gente começar a ver alguns temas mais pontuais, mais técnicos, eu vou explicar bem simplificado como que funciona o trabalho ou as etapas em se fazer uma perícia técnica em alimentos. Uma situação hipotética, né? Um consumidor ele encontra um objeto desconhecido no alimento. Então, quando eu falo em objeto desconhecido, eu estou falando justamente o que vocês pensaram mesmo. Inseto, cabelo. Quando a gente fala de inseto, sejam eles já desenvolvidos, inteiros, então só uma parte deles, larvas. Então, como consequência, o consumidor ele vai entrar com processo civil na justiça. Aí o juiz vai intimar os peritos, daí cabe a função do perito aceitar o encargo ou não. Então, uma vez que os peritos eles aceitam o encargo judicial, vem o processo junto com a prova. Então, aí tem um problema, né? Qual? Se o alimento for perecível e se precisa avaliar os organismos patogênicos, né? Isso é, os micro-organismos que são responsáveis pelas DTAs, que são as doenças transmitidas por alimentos, nós sabemos, eu posso afirmar para vocês que microbiologicamente em poucas horas se perdem as provas. Não tem como ter um parâmetro ótimo, porque em decorrência mesmo do alto potencial de multiplicação desses micro-organismos nos alimentos. Então essa prova, como fica em cartório judicial e depois a perito, se perde muito tempo. Então o problema é esse. Então olhe como é dificultoso, né, quando se trata de alimentos perecíveis. Então o que se faz, né? Qual que é a proposta, a solução? Então geralmente o juiz ele entra em contato com o perito. Então ele vai decidir se vai fazer a coleta na empresa, né? Enfim, há outras formas, outros métodos de fazer o laudo. Então, para se levantar esses dados técnicos, resumindo, o juiz vai entrar em contato com o perito e se decide lá uma outra forma. Então, quando é um objeto estranho e vem a prova, e os peritos respondem os quesitos perguntando pelos advogados, né? Os advogados ainda pedem que se complemente com informações mais técnicas, né? Que eles não são técnicos, eles só vão fazer perguntas gerais nesse âmbito. Então a ideia é justamente os peritos complementarem o laudo com informações mais técnicas. Então o que acontece é que geralmente vem perguntas bem pontuais sobre o objeto desconhecido. Então, se saiu do processo produtivo, ou seja, né, se foi no mercado, se foi no distribuidor, se foi no chão de fábrica mesmo. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é do chocolate, né? Antigamente se tinha muito problema, chegava muitos processos do gênero e por conta das embalagens, que elas eram finas e ocorria a infestação de larvas. Então é difícil mensurar a causa desse problema, se dá na fábrica, se dá no distribuidor, então não tem como afirmar. Tem o ciclo da larva, dá para ter um parâmetro por aí, mas só o tempo que se passou, né, já se perdeu toda a prova. Então, acontece muito. E engraçado que às vezes a empresa até muda o processo tecnológico dela devido ao número de processo judicial aberto, né? Mas enfim, gente. Então depois dessa avaliação, o laudo vai para o juiz. E é o juiz que vai fazer as suas considerações finais.
né? Ou não finais, porque vou explicar agora para vocês. Vamos supor que ele vai decidir já ver se vai ter valor indenizatório ou não, quanto, as datas, os compromissos legais, a sanção para a empresa, né? Ou de repente se for fraude do consumidor, a gente nunca sabe. Bom, ele vai decidir lá. Então, o objeto se ele veio do processo produtivo, se ele, enfim, vai acabar o processo ou não. Cabe ao juiz passar aos advogados, né? Então, os advogados podem dar suas considerações também, né? Porque ele tem sim direito às suas perguntas. Então, se faltou alguma coisa, se não ficou completo, se o laudo não está como ele gostaria, se ele não entendeu alguma parte, aí sim os advogados vão passar para os peritos, vai fazer essas perguntas e vai ter uma complementação do laudo. E aí sim passa para o juiz, mas isso pode acabar ali ou não. Então, se os advogados quiserem, normalmente acontece, se os advogados quiserem passar para os peritos essas perguntas e exigir a complementação, também dá. Então, passou para o juiz, dava outra consideração, outra instância, e aí sim a final. Aí decide tudo ali. Então, esse é um modelo, gente, simples. Não é perícia federal, são só de objetos incomuns, né? Objetos desconhecidos. Que no caso é o mais comum de acontecer. Então, o processo civil basicamente se resume a isso. Eu preferi tratar desse assunto logo de cara, da abertura do processo civil, porque eu acredito que é uma forma de facilitar o entendimento. Porque a partir de agora a gente vai ver alguns tópicos mais pontuais, enfim, para reforçar tudo que eu disse, né, sobre o que fazer quando o consumidor encontra um objeto estranho no alimento. Eu vou soltar uma reportagem, está disponível na Câmara Legislativa. Bom, vamos lá. Reportagem especial. Pelos de rato na lata de tomate, objetos estranhos no refrigerante. Com a internet ficou ainda mais fácil ter conhecimento dos casos nos quais os consumidores encontram corpos estranhos dentro de alimentos industrializados. O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Leonardo Bessa, explica que o consumidor tem vários caminhos, mas a dificuldade é sempre a de provar o ocorrido. Em alguns casos foi constatado que não há prova de que esse objeto estranho tenha sido no momento de fabricação, distribuição do produto. E às vezes surge a dúvida se não é o próprio usuário que teria, né, colocado esse objeto ali para eventualmente obter uma vantagem devida. Então tem uma dificuldade grande aí da questão da prova. Dependendo do caso, é possível indicar testemunhas, mas uma outra solução adotada recentemente em uma situação envolvendo uma marca de ketchup é obter outros produtos do mesmo lote para verificar a contaminação. No caso do ketchup, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acabou suspendendo os lotes do produto. Leonardo Bessa diz o que o consumidor deve fazer ao encontrar um objeto estranho em um produto alimentício. Um produto que tem um objeto estranho tem dois aspectos. O consumidor, de um lado, ele pode pedir a troca do produto, né, por outro, e, eventualmente, se ele vier a ingerir esse produto, ele pode pedir a indenização, e essa indenização vai abranger danos morais e materiais. Então, são esses direitos que o consumidor tem. Mas eu volto a repetir, existe sempre uma dificuldade da questão da prova. O advogado Aristóteles Castro espera a conclusão de uma perícia criminal para um pedido de indenização que fez à Justiça após encontrar uma larva em um bombom. Ele não aceitou a simples troca do produto. Só que a empresa requeriu a caixa de volta e disse que ia me dar outra. Então, para mim, não serviu. Acho que isso é um absurdo, você gostar tanto da marca, ficar com aquele dano psicológico, você não consegue mais comer o chocolate, porque você logo imagina que pode encontrar alguma coisa, né? E simplesmente a empresa fala, não, me devolve a caixa, a gente vai fazer uma avaliação e a gente vai te dar outra de volta. Por meio de sua assessoria, a Anvisa afirmou que, devido às denúncias dos consumidores, um grupo de trabalho está estudando o assunto e deve apresentar sugestões em breve. Segundo a agência, o consumidor deve registrar suas reclamações sobre produtos contaminados no PROCON e na Vigilância Sanitária Local. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Reportagem especial. Bom, tá aí, né, gente? Procon e Anvisa devem ser acionados caso o consumidor queira se manifestar judicialmente, ou se não, ele pode simplesmente solicitar a troca do produto. Então, reforçando a questão das provas, é sempre um problema, primeiro porque não se sabe, né, se ela foi introduzida pelo consumidor, ou no caso dos alimentos perecíveis, né, e a situação microbiológica que eu tratei com vocês pouco tempo atrás. Então agora a gente vai falar sobre o exame pericial, que ele é sempre solicitado quando há questionamentos, como eu falei, sobre a qualidade, integridade. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Além dos questionamentos ligados à qualidade e integridade, é bom a gente considerar a inocuidade, né, ou a presença de qualquer irregularidade que torne impróprio ao consumo. Então, além disso, a gente pode dizer que há crimes relacionados a esses alimentos, são os crimes contra as relações de consumo e contra a saúde pública. O laudo pericial, então, é um instrumento utilizado na confirmação ou não de avarias e fraude nesses alimentos. Então, para a documentação do laudo pericial, as avaliações dos alimentos, elas são feitas de acordo com os critérios, né? Critérios esses que são seguidos por peritos qualificados, enfim. São avaliadas as embalagens, no intuito de se verificar o prazo de validade, a presença das informações nos rótulos, né, que são obrigados, e o estado de conservação dos alimentos. Então, a partir daí são realizadas as análises, que é a análise sensorial, com o objetivo de avaliar o quê? Aspecto, cor, odor, consistência, que mais? Textura. Então os alimentos são avaliados também quanto à presença de sujidades, né, corpos estranhos e a presença de micro-organismos. Então, para a utilização dessa etapa, muitas vezes são utilizados microscópios. Então a gente sabe que, visto os exames periciais, tudo mais, a gente tem que tratar agora o alimento sobre o ponto de vista da classificação. Então, a gente vai ver agora um alimento que é um alimento genuíno, um alimento adulterado, alterado, falsificado. Então, vamos lá. Antes da classificação dos alimentos, eu vou definir para vocês o que é, então. Tudo que nutre, né? É aquela substância que vai ser usada pelos seres vivos como uma fonte de energia, e essa fonte de energia os organismos vivos eles vão usar nas suas funções vitais, né? E quando eu falo de função vital, estou falando de crescimento, reprodução, movimento, enfim. Então, sabendo que alimento é tudo que nutre, as especificações podem fugir ou não disso. Por isso as classificações, né? Então, quando se faz um exame pericial do alimento, um laudo, enfim, a gente se classifica esse alimento depois de avaliar as características físico-químicas em alimento genuíno, né? Ou seja, aquele que corresponde a um alimento saudável, tá? Livre de qualquer substância que não seja autorizada. Então são alimentos que cumprem as exigências, as especificações, tudo bonitinho. Já o alimento adulterado é aquele que é considerado adulterado quando ele é impuro, né, ou impróprio ou nocivo à saúde. Já o alterado, aí já diferencia, as pessoas confundem, mas é aquele que na sua composição química ou suas características que a gente chama de organolépticas, elas foram alteradas no processo. Então, que processo, né? Que processo de fabricação, conservação, transporte. Então, alguns itens, tipo no processo físico, químico, microbiano, foram literalmente alterados. Tá? Agora, o alimento falsificado já é aquele que ele é elaborado já com a finalidade de copiar a aparência, as características de um alimento, né?
Então, o alimento contaminado já é considerado como contaminado aquele que apresenta micro-organismos, substâncias liberadas por esses ou substâncias químicas que acarretam danos à saúde. Eu vou falar agora da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu definiria para vocês uma principal função seria a fiscalização, né? Então, a vigilância sanitária ela tem atribuição ligada à inspeção, fiscalização de onde, né? Dos locais que produzem em relação ao transporte e em relação ao comércio, né? Comércio de alimentos onde as visitas técnicas, né, são a promover uma boa prática na produção, na manipulação dos alimentos, e que assim elas possam minimizar ou então eliminar por completo os potenciais riscos, né, que seriam os riscos de perigo físico, biológico, mas a gente vai ver isso adiante. Então, a manipulação inadequada desses produtos, desses serviços, eles causam ao consumidor danos. Então, eu vou resumir aqui as principais atividades. A gente destaca da vigilância sanitária, que é a fiscalização para a liberação da licença. Que licença é a licença sanitária? Então, com base em ações programadas, ela tem atendimento a denúncias, ela investiga surtos alimentares, coleta de alimentos, ela analisa os projetos arquitetônicos, né, ver se está nos conformes, como por exemplo, uma indústria alimentar tem que ter, por exemplo, não pode ter quina, tem que ser as áreas de intersecção tem que ser arredondadas para evitar que ali fique micro-organismos de origem patogênica, né? A análise da rotulagem dos alimentos produzidos no município, também pode atuar em atividades educativas, enfim. Agora eu vou falar para vocês dos perigos, que eu até comentei um pouco tempo atrás. Então, os perigos eles podem ser de origem biológica, de origem física, química, ou extrínsecos e intrínsecos. Os perigos biológicos eles são aqueles que vão incluir bactérias, vírus, parasitas, que mais? Fungos, protozoários, e chamar a atenção aqui porque um agente biológico conhecido de certo grau de importância são os prions. Eu chamei a atenção porque ele causa uma maior preocupação da indústria de alimentos e também das autoridades sanitárias, assim como os outros perigos, né? Mas ele é responsável por uma imensa maioria de casos graves das doenças transmitidas por alimentos. Então todos esses casos eles são difíceis de ser controlados pela indústria, até pela própria Anvisa, e são os que causam, portanto, o maior prejuízo. Então, como a gente sabe, os micro-organismos eles são muito pequenininhos, né? Eles possuem uma só ou até poucas células, né? São invisíveis a olho nu, estão presentes no ar, nas mãos, no nariz, na boca. Isso nos manipuladores, né? Mas também eles podem estar nos acessórios, nos utensílios, equipamentos da fábrica. Então, devido ao fato de eles estarem presentes em todos os lugares, eles podem facilmente passar para o alimento devido a algumas causas de higiene pessoal, né, higiene dos utensílios, e também por falta de cuidados especiais no momento da preparação do alimento e na distribuição. Os alimentos eles vão possuir ali então micro-organismos que se multiplicam muito rapidamente. E a gente pode dizer, eu posso afirmar para vocês que todo alimento vai ter micro-organismo. E esse micro-organismo eles vão se multiplicar sim. Só que a indústria, a Anvisa, e enfim, todo mundo do agente produtivo ele tem que tomar cuidado, especialmente se esse micro-organismo for patogênico. Então, o controle da temperatura, por exemplo, se não for tomado cuidado, principalmente no armazenamento e na distribuição, né? A faixa ótima de desenvolvimento dos micro-organismos está, aí eu pesquisei,
está entre 15 e 37 graus. Eles fazem com que os micro-organismos se multipliquem rapidamente, estragando os alimentos, né? E dependendo do agente presente, ele pode causar alguns sintomas que vão, sei lá, da diarreia leve até a própria morte. Então, como eu falei para vocês, né, a ausência de micro-organismos infecciosos. Esse sim está entre as qualidades desejáveis dos alimentos, né? Quando eu falei para vocês dos alimentos em si e a classificação deles, genuíno, é o que se espera nesse caso quando um alimento está longe de agentes infecciosos. Portanto, como eu falei também, alcançar níveis de tolerância zero de micro-organismos, mesmo com a aplicação da BPF, o que é a BPF? Boas práticas de fabricação, isso talvez não seja possível, né? Em vista disso, o objetivo é a produção de alimentos com um mínimo de micro-organismos. E com micro-organismos patogênicos, esse sim, zero. Esses organismos eles podem desempenhar papéis muito importantes nos alimentos. Que papéis? Esses que a gente pode classificar em 3 grupos, conforme o tipo de interação entre o micro-organismo e o alimento. Então ali existem os micro-organismos que são deteriorantes, são aqueles que são causadores de alteração química prejudicial, né, ocasionando a deterioração microbiana. Né? Então essa deterioração vai resultar em alteração na cor, no odor, na textura, no sabor, enfim, no aspecto geral do alimento. Existem os micro-organismos patogênicos, esse é muito mais comum, muito mais popularizado entre as pessoas, que esses sim representam risco à saúde pública de grau mais elevado, né? As características das doenças que esses agentes podem causar vão depender dos fatores inerentes ao alimento, ao próprio organismo em questão, né? E também ao indivíduo que vai ser afetado. Como eu falei, os patogênicos vocês podem chegar no alimento por diversas vias, né? E sempre vai estar refletido nas condições de higiene, na produção, né? Durante o armazenamento, durante o manuseio do próprio alimento. Bom, e os organismos benéficos são aqueles que causam alterações benéficas, né? O grupo dos alimentos, digamos assim, fermentados, são os queijos, os vinhos. Eles vão modificar as características original, transformando num novo alimento. Que é mais cerveja, pães, enfim. Vou falar agora para vocês dos prions, né, que também são agentes biológicos e infecciosos, né? Eles são compostos por proteínas de uma forma aberrante. Os agentes eles não vão possuir ácido nucleico. O que é isso? DNA e RNA. Ao contrário de todos os outros agentes infecciosos, né? Como os vírus, as bactérias, né? Como citei também os fungos. As doenças que a gente chama de priônicas, elas vão afetar as estruturas cerebrais, né? E os tecidos neurais. E, portanto, não possuem cura. Por isso eu dei o grau de importância devido ao fato de serem agentes infecciosos e de, por muitas vezes, não possuírem cura. São também observados em fungos, né? Eu falei para vocês que geralmente remete aos ácidos nucleicos, ao contrário dos outros agentes infecciosos, né? Como vírus, bactérias, até os fungos. Mas aqui nesse caso pode ser que eles sejam encontrados em fungos, sim. E também um dado que eles podem ser úteis nas pesquisas, né? Compreendem os prions dos mamíferos. É só um dado de relevância aí para vocês. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês sobre os outros perigos, né? Os outros agentes físicos, por exemplo, que incluem fragmentos de metal, vidro, farpas de madeira, enfim, fio de cabelo, né? As pedras, por exemplo, são as mais fáceis de ser encontradas nas matérias-primas de origem vegetal.
porque elas podem ser unidas ou recolhidas no momento da colheita, né? Então, para esse caso, elas podem gerar danos, principalmente nos dentes do consumidor ou até mesmo no engasamento. As pragas são consideradas como produtoras de perigos biológicos, né? Porque, mediante a introdução de micro-organismos patogênicos nos alimentos, o que também pode ser considerados como produtoras de perigos físicos, né? Ela pode produzir ferida ou engasgamento. Então, as mais importantes, as mais relevantes para citar como exemplo são os insetos grandes ou pedaços de roedor ou até mesmo de pássaro, né? Então, só resumindo aqui, os perigos físicos, assim como os biológicos, eles podem contaminar o alimento em qualquer fase da sua produção, né? Vamos salientar que qualquer substância estranha pode ser um perigo para a saúde, né? E se produzir dano ao consumidor, isso é, se ou por agente físico que levará uma infecção de um agente biológico, ou até mesmo pelo engasgamento, pelo dano, enfim, dano físico, né? Os produtos químicos são contaminantes, né? Dos perigos que a gente chama de perigos químicos também. Eles vão incluir toxina natural, toxina microbiana, as micotoxinas, né, que são as toxinas dos micro-organismos, enfim, pesticida, herbicida, são vários exemplos que eu posso dar. E eles podem chegar assim, então, no alimento através da matéria-prima, como as carnes, que podem ter antibiótico, né, por exemplo, ou nos vegetais, que podem ter resíduos de defensivo químico. Os perigos químicos também eles chegam no alimento por descuido durante a preparação, durante a distribuição, por exemplo, sobra de desinfetante, de detergente nos equipamentos, né, abre parênteses aí, um enxágue mal feito, enfim. Agora eu vou falar para vocês sobre os perigos intrínsecos e os extrínsecos. O intrínseco significa dizer o que? pH entre 4,5 e 4 são alimentos ácidos, ou alimentos muito ácidos que têm o pH menor que 4. Bom, enfim, esses aí são exclusivamente, basicamente, as leveduras, os bolores. A atividade de água, né, porque o crescimento e o metabolismo microbiano exige a presença de água, numa uma fórmica que é considerada através de um índice que é AW. Enfim, não vou entrar nesses conceitos, potencial de óxido de redução, enfim, quantidade de nutriente, constituinte microbiano, por exemplo. Alguns alimentos eles contêm naturalmente algumas substâncias com características antimicrobianas. Por exemplo, o ovo possui a lisozima, que destrói a parede celular de bactérias gram-positivas. Na albumina do ovo existe a avidina, que é uma substância que age contra bactérias e leveduras. Tem as estruturas biológicas, por exemplo, existe um determinado número de alimentos de origem, seja animal ou vegetal, que possui estrutura física que vai produzir, vai proteger, melhor dizendo, a entrada e o crescimento de micro-organismos, incluindo os patogênicos. Agora, os extrínsecos é temperatura, umidade relativa. Por exemplo, todos os organismos possuem uma gama de temperatura na qual eles crescem. Como eu falei para vocês, de 15 a 37 é uma faixa de temperatura normal. Mas existe dentro dessa faixa um nível mínimo, um nível máximo e um nível ótimo. Umidade relativa, como eu citei para vocês, e a presença e concentração de gases, por exemplo, dióxido de carbono, o oxigênio, são gases que estão diretamente relacionados à toxicidade para alguns micro-organismos. Certo? Bom, eu falei para vocês sobre os perigos, né? Tratei os primos com maior cuidado, isso é dentro dos perigos biológicos, né? Que é um agente biológico. Falei para vocês do mau uso ou talvez uma falha na percepção, no manuseio dos equipamentos, sobra de detergentes, né, que representam os perigos químicos. Agora eu vou falar para vocês sobre os surtos. Então, o que é um surto? Né? Ele é uma doença que é transmitível pelo alimento, um DTA, né?
e é definido como um incidente em que 2 ou mais pessoas representam uma enfermidade semelhante. Aqui, surto alimentar por região, um gráfico que representa muito bem isso. E aqui, nesse outro gráfico, o número de casos por ano, né? Então, como eu falei, de 2 ou mais pessoas que vão apresentar enfermidade semelhante após a ingestão do alimento ou da água, enfim. Existem então as análises epidemiológicas para apontar a origem da enfermidade. Bom, gente, então o que ficou faltando é os aspectos legais da perícia em alimentos. Mas no começo do vídeo, como eu já falei para vocês sobre a abertura do processo civil, eu não vou me adentrar tanto nesse aspecto, até por recomendação do professor, não quero ficar lendo lei, normativa, nem nada disso. Só quero dizer que existe então uma resolução que está disponível para leitura, que é a resolução CNNPA, número 33, do dia 9 de novembro de 77. Bom, então o que estabelece as normas da resolução é o que se diz respeito aos princípios gerais de higiene, tá? Esses que vão ser observados na obtenção, manipulação, na armazenagem, também no transporte e distribuição do alimento. Então, isso tudo são definições que norteiam a política da resolução, e dentro dessa política vão ter os requisitos para matéria-prima e alimento in natura, por exemplo. Então, para assegurar a higiene ambiental nas áreas de cultivo e de produção de matéria-prima e alimento in natura, deverá ser Aí ali vão ter vários aspectos que poderão ser consultados. Também vão ter os requisitos para a construção dos estabelecimentos com práticas operacionais, entre condições de controle sanitário, projeto e construção da planta, como a localização, área, orientação sanitária, enfim. Vão ter também as especificações de produto acabado, tá, que vão estar baseados na Comissão Nacional de Normas e Padrão de Alimentos. Tá, aí já tange a amostragem, métodos de análise, enfim, gente. E eu vou finalizando o trabalho por aqui. Acho que é isso que eu tinha que tratar para vocês. Então, muito obrigado.